Oi, boa noite, pessoal. Então, estamos dando início a mais uma live da PRS, a atividade científica da noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos. Vamos esperando o pessoal entrar e já chamamos nossos convidados. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai fazer uma atividade científica da PRS. O meu nome é Ana Luísa Ache. Eu queria primeiramente agradecer à PRS pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo representar o Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da PRS, que é coordenado pela doutora Silza Tramontina, e ressaltar a importância da iniciativa da PRS de manter as atividades científicas nesse momento que a gente está vivendo. Então, hoje a atividade científica será quando o vírus é o vilão, as crianças, o seu mundo e a pandemia. E teremos hoje a doutora Ana Margarete Bassols e o doutor Ruggero Levi. A atividade hoje vai ser composta de 4 blocos, os 2 primeiros, um para cada um dos participantes, para discorrer sobre o tema, e em seguida um bloco para cada um para as perguntas. Então, interajam bastante, vão conversando, fazendo perguntas, e depois vão ter 2 blocos para a gente interagir juntos. Bom, acho que a gente pode começar, né? Doutora Ana Margarete, a senhora já está conectada? Me dá um oi, que eu já lhe chamo. Deixa eu procurar ela aqui. Estamos conectando aqui. Enquanto isso, eu vou apresentando. Oi, boa noite, doutora Ana Margarete. Tudo bom? Bem, tudo bom? Tudo bem. Então, vou aproveitar para apresentar a doutora Ana. A doutora Ana é professora associada do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da URGS. É psicanalista, membro associada da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Seja bem-vinda. Então, vou deixar a palavra com a senhora. Temos 15 minutos. Muito obrigada. Obrigada. Então, boa noite a todos, amigos, colegas, que eu estou vendo já estão entrando aí na live. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da PRS e a oportunidade de participar nessa noite desse encontro online com a companhia do meu querido colega Ruggero, para trocarmos ideias sobre a questão do vírus do Covid, se o vírus é o vilão ou não é, as crianças, o seu mundo e a pandemia. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a questão da Covid. Como todos sabem, a doença causada pelo novo coronavírus, Covid-19, inicialmente foi identificada na China, no final de 2019, e foi considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020. Foi muito rápido esse período que passou entre dezembro e março, quando ela se alastrou pelo mundo, atingindo grande parte da população. Embora os sintomas físicos e as suas complicações tenham sido o foco inicial, principal da OMS, Organização Mundial de Saúde, e dos governantes, as consequências psicológicas logo começaram a atrair atenção e os indivíduos foram aconselhados a se distanciar socialmente dos outros. Pode se chamar de quarentena, distanciamento social, né? Tem termos que se usam. Os afetados pela quarentena, independentemente da sua saúde, do seu status, ela é uma doença muito democrática, ela atinge pessoas de todas as raças, cores, idades. Então, os afetados pela quarentena, eles vêm, então, relatando de forma crescente o seu sofrimento, principalmente devido ao medo da doença, o medo do desconhecido
e o risco de morte que ela representa para todos. Bem, além disso, a angústia vem sendo amplificada diante da falta de clareza da informação e da comunicação sobre as questões relacionadas à Covid. Muitas vezes as informações são desencontradas, contraditórias, e já foi relatado na literatura que esse tipo de situação é muito comum de acontecer quando começa um surto, principalmente nesse momento, que é uma nova doença desconhecida. Então, a repercussão da doença e da pandemia nas famílias e nas crianças é um tema da maior relevância no momento atual. Então, eu parabenizo a PRS por trazer esse tema para esse momento de discussão e imagino que a comunidade médica e todas as pessoas, né, da área da saúde, da área da psicologia, têm muito interesse de conhecer mais sobre esse assunto. Então, é o que eu me proponho a trazer hoje, não é? Para que a gente possa conversar nessa hora aí que a gente vai ter reservada para isso. Bem, o que acontece? Na medida que tudo antes da pandemia era tido como previsível e seguro, isso a gente achava que era seguro, que a gente tinha controle de alguma coisa, e isso se perdeu. E isso gerou reações das mais variadas em todos, desde raiva, frustração, medo, irritação, insônia, sintomas físicos, estresse e muitos etc. Muitas descrições de sintomas que vieram em decorrência dessa doença. Mas como entender o que está se passando na mente das crianças de hoje em relação à Covid-19? O que a gente está se perguntando? O que os cientistas estão tentando entender? E o que nós hoje, quem sabe, vamos trocar ideias e aprender uns com os outros? E eu acho que esse é um momento especial para isso. O que a gente vai saber um pouco mais desse vírus que está sendo um bicho-papão, né, invisível, que não deixa ninguém dormir? Não só as crianças, mas os adultos também. Então, para isso, a gente precisa entender um pouco do desenvolvimento da mente humana, que ocorre dentro do contexto da interação com os pais. Desde a fecundação, a gestação, os desejos de ter um bebê, o nascimento e as primeiras interações formadoras de um vínculo que é essencial para o desenvolvimento do apego e um alimento para o crescimento de uma mente saudável. A partir dessas vivências interativas iniciais e uma base segura, onde vai se desenvolver o sentimento de confiança nos pais, posteriormente nos outros e no mundo, vai se desenvolvendo um modelo para interações posteriores, que vai ser um modelo internalizado que o indivíduo vai usar o resto da vida. Lá pelos 36 meses de idade, os 3 anos, o bebê já internalizou uma base para os seus relacionamentos futuros. Isso a gente já conhece já há algum tempo. De forma concomitante, ele já consegue se expressar verbalmente com maior clareza e desenvolve a narrativa também para contar os seus sentimentos e as suas fantasias. Essa capacidade chama muito atenção pela riqueza de intensas emoções e expressas pela criança nessa fase, que é o início da fase pré-escolar, que se chama. Embora a gente saiba que as crianças estão muito cedo na escola, na pré-escola, a fase chamada de pré-escolar corresponde dos 3 aos 6 anos de idade. Então, na infância, as crianças vão se valer nesse período pré-escolar, principalmente, que é muito rico na capacidade imaginativa e na criatividade, elas vão se valer disso para lidarem com o desconhecido. Então, se a gente pensar que o Covid é um desconhecido e agora esse bicho-papão que está assustando adultos e crianças,
o que vai acontecer, né? O que nós vamos fazer com esse bicho-papão invisível? E como os pais estão lidando com os seus medos? Medos da doença, medo da morte, medo do desemprego e todas essas sucessivas ondas que estão sendo, né, ameaças para a gente enfrentar, né? Então, é fundamental conversar com as crianças sobre tudo isso que está ocorrendo. E os adultos precisam ser muito claros e objetivos, trazendo a realidade, adequando o nível da comunicação de acordo com a faixa etária da criança. E o que exatamente ela quer saber. Às vezes, os pais estão tão ansiosos que a criança faz uma pergunta e já vem, né, 1000 questões que a criança nem está perguntando. Então, vamos ouvir o que a criança está perguntando e vamos falar o que ela está perguntando. Não vamos adiante, vamos com calma. Não precisa atropelar a criança. Já chega o Covid nos atropelando a todos. Bem, então, é fundamental essa conversa e a gente precisa estar adequado ao nível de funcionamento da criança. Senão, vão ser duas comunicações em paralelo que não vão se funcionar. Então, a capacidade simbólica da criança, que está em desenvolvimento, ela não dispensa o olhar parental. Então, é muito importante que os pais estejam atentos, os pais que conhecem a criança melhor do que qualquer profissional que esses pais possam estar procurando, que esses pais têm que se sentir capazes de olhar para o seu filho e ver exatamente o que está acontecendo. Então, nesse momento, estando em contato com a criança, eles também precisam estar em contato com a criança que eles foram, com as suas vivências, com a sua criança interna, para resgatar em si mesmos a capacidade de brincar, a capacidade de estar perto da sua criança e oferecer momentos de interação para o seu bebê, para o seu filho, né, no caso pré-escolar, e que vão propiciar alternativas para essa criança poder enfrentar dificuldades atuais e futuras, não é? Então, é muito importante falar dos sentimentos e das fantasias e dar espaço para as crianças se expressarem. Poder escutar a criança, poder entender o que elas preferem fazer, o que elas conseguem fazer, seja através do brincar, seja através das dramatizações, das artes plásticas, da música ou do barulho, né? Que também criança precisa fazer barulho, do ritmo, do corpo, né? Tudo isso vai favorecer que a criança expresse os seus sentimentos, expresse a raiva, expresse, né, a sua alegria, o que for. Então, esses sentimentos como a raiva, o medo e estratégias que a criança utiliza vão servir para ela enfrentar o medo, como aconteceu com um menininho de 3 anos que estava em pé de guerra contra o misterioso. O que aconteceu? O misterioso, que ele comentou para a mãe dele, tinha invadido o quarto do menino na madrugada. E ele, sabiamente, se escapou do misterioso, que era o coronavírus, e foi se refugiar na cama dos pais. Não por acaso, nessa idade também as crianças têm outros conflitos e outras questões para resolver. Mas, no momento, o misterioso chegou para ajudar esse menino a ir para a cama dos pais. E ele chegou lá no quarto dos pais, invadiu e se refugiou lá, porque o misterioso estava lá no quarto dele na madrugada. Isso aconteceu depois dele ter brincado com a mãe, jogando almofadas que eram salva-vidas, boias salva-vidas, as almofadas, para a mamãe se salvar do malvado. E o malvado tinha aparecido para ele num sonho. Ele disse que a mamãe tinha que se salvar do malvado, que ele conheceu o malvado no sonho. Então, essa é uma questão assim que a gente vê a riqueza da expressão da criança, né? E como ela está querendo ajuda e querendo ajudar também. Então, é necessário também considerar que as historinhas infantis, que espero que façam parte da rotina de muitas famílias, né? A Sociedade de Pediatria tem
sugerido até para os pediatras de poderem prescrever, né, historinhas na pandemia. Então, imagino que os pais já estejam mobilizados para fazer isso, espero que isso possa ter sido mantido. Então, essa previsibilidade das historinhas, que terminam sempre do mesmo jeito, com um final feliz, ela também pode ajudar a criança, nesse momento, a saber que a história, né, vai acabar bem. Né? E é o que a gente espera. A história do Covid também, sabe, um final feliz para todos nós. Bom, crianças um pouco maiores da idade escolar, que vai dos 6 aos 12 anos, elas vivem num momento onde diminui a predominância do pensamento mágico das fases anteriores. E a capacidade da criança favorece o aprendizado e a socialização. Mas como socializar e aprender nesse momento de reclusão? Né? O que a gente tem visto é que a internet vem nos propiciando continuar com muitas atividades juntos, mesmo que separados. As escolas precisaram se adaptar aos novos tempos e parecem estar colaborando. Depois de um período inicial, onde os pais se sentiram mais sobrecarregados, o envio das aulas parece estar sendo assimilado na rotina da quarentena. Desde assistir a aulas, brincar, jogar com os amigos, aprender ainda mais, e até viajar pelo mundo e visitar museus. Outro dia tinha uma visita para o Museu da Frida Kahlo. Fiquei louca de vontade de entrar, mas não deu tempo. Vou voltar lá. Bom, para tanto, o uso das telas tem sido flexibilizado pelos pais nesse momento. E é importante que isso aconteça. Pois que a internet hoje é a janela para o mundo que os filhos podem ter, desde que se tome os cuidados necessários para acompanhar e fiscalizar o conteúdo dos canais da internet utilizados, porque já há relatos de que aumentou também a pedofilia via internet. Então, é um cuidado muito grande, né, para proteger as nossas crianças. Então, nessa fase da idade escolar, a própria criança pode colaborar com os pais na construção do cronograma da rotina. E ela, claro que isso vai exigir uma negociação, vai exigir paciência de todos, mas pode ser superada como um trabalho em equipe, onde todos saem vencedores, se a brincadeira familiar estiver divertida e se a família puder derrotar juntas o mau humor. Não é só o Covid que a gente tem que derrotar. Então, o desafio é ser criativo, apesar dos pesares. E as crianças sabem muito ser criativas. Eu acho que se a gente der espaço para elas, a gente tem muito para aprender. Bem, falando em criatividade, eu fiquei surpreendida, fui surpreendida hoje, talvez muitos de vocês tenham visto, que na 0 hora de hoje, um menino de Canoas, o Vitor Agostini, que tem 11 anos, desbancou cerca de 70 concorrentes e levou o primeiro lugar nacional da Super Game Jam, da Super Geeks, que eu até nem sabia exatamente o que era. Mas esse ano, essa competição de robótica, a temática era a pandemia. E esse menino criou um jogo chamado Covid-19 Game, que tem por meta acabar com o Covid. Então, temos mais um parceiro. Os médicos contam com mais um parceiro para acabar com a pandemia. Então, o que acontece? A meta é acabar com o Covid a partir de níveis em que o jogador começa como técnico de enfermagem e vai, se ele tiver êxito, chegar a médico especialista no final. É bem difícil chegar nesse nível. Até o próprio menino que criou está fraco. Bom, para passar de fase é preciso saber se cuidar. Então, quanto mais álcool gel e máscaras a criança ou o adulto que vai jogar esse jogo tiver, mais munição, vacinas, ele consegue para atacar o vírus. Essa é a criatividade desse menino. Então, o jogo virtual é descrito como muito difícil, mas a realidade é pior ainda, pelo menos enquanto também não dispomos de vacina. Então, mesmo com tantos desafios, me chamou a atenção que o menino sonha
com o seu futuro como programador de jogos virtuais. Então, eu acho que a mensagem que essa criança nos dá é que vai passar. Vamos ter planos para o futuro. Então, por enquanto é isso. Depois a gente continua. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana. E agora eu desconecto a senhora e vou conectar o doutor Ruggiero. Tá bom? Até mais. Tchau. Até. Agora aguardando para conectar com o doutor Ruggiero. Oi, doutor Ruggiero, boa noite, tudo bem? Olá, Ana, boa Tudo noite. bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Ana Margarete. É um prazer estar contigo nessa atividade. É um prazer estar com a Ana, enfim, com todos vocês que estão assistindo. E antes de tudo, eu quero cumprimentar a PRS por essa iniciativa, né? Porque esse é um momento altamente estressante para todos nós, né? Todos nós, adultos, crianças, e por isso é fundamental a gente poder conversar, falar, pôr em palavras, dar significado a todas essas ameaças que nós estamos vivendo, todos nós. E por isso, como disse a Ana Margarete, eu estou totalmente de acordo com ela, nós precisamos nos escutar entre nós também, né? Para um aprender com o outro, um poder, enfim, ouvir sugestões do outro, e com isso nós irmos todos podendo mentalizar tudo isso que está acontecendo e, portanto, nos tranquilizar. A verdade é que o Covid-19 foi uma quebra na onipotência da sociedade contemporânea, né? Uma sociedade em que a gente altamente tecnológica, que a gente domina sistemas altamente complexos, de repente vem uma criaturinha, né, criaturinha é modo de dizer, porque é uma criatura, né, um bicho-papão aí perigoso, né, quer dizer, que são os filamentos de RNA, enfim, envoltos por uma camadinha de gordura e que derrubam o mundo ocidental, e não só ocidental, oriental também, né? E geram todo esse problema de saúde pública que nós estamos vivendo, no plano físico, no plano emocional, e também no plano econômico, criando todo esse problema que nós estamos assistindo, né? Então, se para nós é difícil mentalizar, entender e lidar com todas as ansiedades desse momento, podemos imaginar que para as crianças bem mais, né? Porque como estava dizendo a Ana Margarete, embora as crianças tenham vários recursos, né, para se tranquilizar, para fantasiar, para simbolizar, para representar, enfim, as suas ansiedades, a verdade é que elas dependem muito dos adultos e dos pais para entender o que está acontecendo e para poderem se tranquilizar frente a todas essas angústias a que elas estão expostas. Mas antes de entrar um pouco mais nesse tema, eu queria dizer o seguinte, que nós temos que ter em mente que no Brasil nós temos múltiplas realidades, e nós temos múltiplas infâncias, e nós temos, vamos dizer assim, múltiplas populações que passam por esse problema de modo totalmente diferente. Certamente, muito do que nós vamos falar é muito mais grave, muito mais intenso em populações carentes, aonde nós sabemos que o risco da doença é maior, o risco do desemprego é maior, o risco da fome é maior, o risco da morte é maior, porque o vírus ele já é cruel em si, né? Mas ele está sendo muito mais cruel nas populações carentes, né? E então nós temos que manter isso em mente porque, enfim, porque nós como agentes da saúde temos também essa responsabilidade de poder entender de que existem infâncias e infâncias, né? Mas mesmo nas populações menos carentes, o estresse também é muito alto, né?
Quer dizer, como a Ana Margarete já falou, quer dizer, tem a ameaça a todos, né? A ameaça de morrer, a ameaça de adoecer, de perder familiares, de perder amigos, de perder renda, perder emprego, né? Tem incertezas de toda ordem. Até quando vai durar isso? Até quando nós vamos ficar isolados dos nossos amigos, dos nossos parentes, né? Das pessoas que a gente quer bem? Até quando nós vamos ter que ficar na nossa casa, né? Lutos variados, né? De casamentos que foram adiados, projetos que foram adiados, aniversários que foram adiados, projetos de pós-graduação que tiveram que ser adiados e assim por diante, né? Então, se os adultos estão sofrendo tudo isso, as crianças, elas, além de toda a tensão ambiental onde elas estão colocadas, né, porque justamente os adultos estão confrontados com todas essas situações, nós temos que ter em mente que elas estão vivendo muitas privações também, muitas privações, né? Estão sendo privadas de conviver com seus pares, com outras crianças, com seus avós, estão sendo privadas, né, de ter experiências de vida, aprendizados, socializações, né? E por isso é muito natural, e eu acho que os pais têm que ter isso em mente, de que as crianças estejam mais ansiosas, ou que estejam mais tristes, ou que estejam mais agressivas, ou que estejam mais intolerantes, com menos tolerância à frustração, ou que estejam mais irritáveis ou mais irritadiças, né? Mas eu acho que, por outro lado, nós temos que ter em mente também de que esse é um momento em que, talvez como nunca, as crianças estão podendo conviver com seus pais, né? E eu acho que se tem algo que poderá ser aprendido, vamos dizer assim, através dessa pandemia, para quem puder aprender isso, é a revalorização e a valorização dos vínculos familiares, né? E a importância, vamos dizer assim, de poder eventualmente abrir mão de atividades que num primeiro momento parecem imprescindíveis para poder estar com os filhos, para poder estudar com os filhos, para poder os filhos estarem com seus avós. E eu acho que tudo isso está readquirindo um novo significado, quer dizer, nesse contexto da pandemia que nós estamos vivendo. Mas, voltando um pouco à situação familiar e parental. Então, se os pais estão, nesse momento, um pouco mais sobrecarregados, se torna mais difícil para eles desenvolver o que nós chamamos a função parental deles. E eu vou tentar resumir mais ou menos o que seria a função parental desde um ponto de vista, né? A função parental, a gente podia dizer, grosso modo, que seria conter as ansiedades depressivas e paranoides das crianças e semear a esperança. O que é conter as ansiedades depressivas e paranoides? As depressivas, já enumerei várias, né, que são as várias perdas, né, que se teve ou que se tem nesse período de projetos, de renúncias, de privações que nós estamos tendo, né? E as paranoides também são evidentes, né? Todos nós estamos ameaçados, né? Ameaçados pelo bicho-papão, vírus, estamos ameaçados de doença, de morte, tudo isso. Mas então a função dos pais é poder, na instância parental, conter essas ansiedades, metabolizar essas ansiedades e deixar ou impedir que elas sobrecarreguem demasiadamente os seus filhos. E além disso, a outra função parental essencial é poder semear a esperança. Não só em tempos de Covid, sempre ao longo da vida, é fundamental que os pais possam semear a esperança nos filhos. Ou seja, estamos passando por um momento difícil, estamos passando por um momento estressante, não sabemos até quando vai, mas se nós nos cuidarmos, se nós fizermos as coisas bem feitas, muito provavelmente isso vai passar e nós vamos passar bem por tudo isso, né? Só que essa instância parental, que é o pai e a mãe, ou enfim, o casal, qualquer tipo de casal que seja, dentro de uma família, né, que tem a responsabilidade de cuidar das crianças, ela tem que poder, embora seja difícil nesse momento de isolamento e de confinamento em casa, ela tem que poder se manter unida
e ela tem que poder se manter higienizada mentalmente. Ou seja, um tem que poder contar com o outro nos momentos em que ele está mais estressado, que o outro possa acalmar, ou no momento que ele está mais tenso, que o outro possa dar um suporte, né? E que semear a esperança é fundamental, e é fundamental que essa instância parental possa dar suporte um ao outro, né? E claro que nós sabemos que nesse momento isso não é fácil, mas é fundamental que se persiga isso, que se busque isso, né? Um outro aspecto, né, que é fundamental, vamos dizer assim, na função parental, e eu acho que a Ana Margarete já abordou isso, é poder manter o olhar parental sobre as crianças, ou seja, poder estar próximo, ver o que está acontecendo com elas e conversar muito, conversar muito. Quanto mais pudermos conversar, quanto mais pudermos colocar em palavras, mais essa ansiedade vai ser metabolizada e vai ser digerida. Mas eu acho que tem outras funções também que os pais têm que tentar exercer nesse momento, que é filtrar os aspectos traumáticos e ansiogênicos dessa realidade que nós estamos vivendo. E evitar que a criança seja bombardeada excessivamente pelas tragédias que estão sendo divulgadas na televisão, gente agonizando, gente em respirador, sofrendo, morrendo, pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, enfim, toda essa tragédia que está acontecendo, filtrar isso para não sobrecarregar demasiadamente a mente da criança. E filtrar não quer dizer negar essa realidade, não quer dizer não tem nada acontecendo. Não, é fundamental, inclusive, pôr realidade, colocar realidade na fantasia da criança. Ou seja, ajudar a criança a entender que nós estamos passando por uma realidade difícil, ajudar a criança a entender que nós estamos passando por uma realidade que tem lá as suas ameaças, né? Mas que também ela não fique excessivamente exposta a toda a crueza e toda a crueldade, vamos dizer assim, desta pandemia, porque isso certamente pode sobrepujar a capacidade dela de digestão de todas essas ansiedades. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, esses tempos, um menino de 4 anos, depois de assistir o noticiário, ele se volta para o pai e para a mãe e pergunta assim, mas vocês não vão morrer, né, pai e mãe? Ou seja, a ansiedade da morte está muito presente. E o medo do desamparo, que todos nós estamos sentindo, né, porque a quebra da onipotência despertou em nós um sentimento de impotência muito grande, né? Isso nós temos que ajudar a criança a superar as ansiedades de desamparo dela quando ela sente que as figuras parentais dela podem faltar em função do Covid, né? E nesse negócio nesse esforço, vamos dizer assim, de pôr realidade na fantasia da criança, eu me lembro de um menino de 2 anos, né, que ele deixou de frequentar a escolinha, né, porque em função do isolamento, e a partir de todas as explicações que deram para ele conseguiu entender o seguinte, que ele não podia ir na escolinha, porque na escolinha tem uma bruxa. Tá? Tem uma bruxa, não era um bicho-papão, mas era uma bruxa que tinha na escolinha. E é claro que aí os pais tiveram que botar um pouco de realidade nessa fantasia. Embora se pudesse brincar também de bruxas e fazer um teatrinho, enfim, sobre bruxas, mas os pais tiveram que botar um pouco de realidade, que na verdade não tinha uma bruxa na escolinha, que na verdade tinha um bichinho, né, que estava criando uma doença nas pessoas e que então durante um tempo ele não ia poder frequentar a escolinha. E eu acho que a outra coisa que tem que se evitar é de fazer falsas promessas para a criança. Ou seja, não, ninguém vai pegar, ou isso é uma gripezinha, né? Isso não é nada, né? E ajudar a criança a entender a realidade em doses que ela possa suportar, né? Ou seja, nem negar a realidade e nem sobrecarregá-la excessivamente com muitas angústias. E o que a gente tem observado é que algumas crianças, vamos dizer assim, estão passando muito bem por esse período, ou seja, muito bem com o apoio dos pais, com o amparo dos pais. Outras crianças, vamos dizer assim, estão passando por níveis não sintomáticos ou não preocupantes de ansiedades, de tristezas,
de intolerância à frustração, de manifestações de raiva, mas tudo isso num nível não sintomático. E tem algumas crianças que estão fazendo sintomas, né? E que sintomas esses, similares a esses que eu referi, e que podem ser passageiros, dependendo da capacidade ambiental, né, de dar continência e de dar suportes, de tranquilizar as crianças, ou sintomas que poderão ser mais permanentes ou mais fixados, vamos dizer assim, pós-pandemia, dependendo da capacidade menor do ambiente de tranquilizar e de acalmar essas crianças, né? Mas um outro aspecto fundamental, no sentido, vamos dizer assim, da redução de danos, né, no sentido de atenuar, dizer, todo esse impacto que nós estamos vivendo, é manter os vínculos. Não só os vínculos da família nuclear, né, mas utilizando todos os recursos que a internet, que a telefonia está nos dando hoje em dia, quer dizer, manter e estimular as conexões profundas e significativas da criança. Ou seja, colocá-la em contato com seus avós, colocá-la em contato com seus primos, com seus tios, com seus amigos, com seus colegas. E isso, as crianças maiores, né, que estão tendo aulas à distância e aulas remotas, a gente nota a alegria delas quando elas se conectam, vamos dizer assim, com a sua turma, né? E que fazem as piadas online, fazem as brincadeiras online, e dizer que é uma forma de manter e reforçar esses vínculos nesse momento de distanciamento, mas que a tecnologia permite uma certa proximidade, enfim, através desses recursos. Eu acho que estamos mais ou menos no tempo, né, Ana? Então, eu vou ficar por aqui para a gente passar a outro momento da nossa atividade. Isso. Eu vou lhe desconectar, vou conectar a doutora Ana Margarete e para a gente poder fazer algumas perguntas, então. Tá bom, ótimo. doutor Ruggiero, muito Ótimo. obrigada. De nada. Então, conectando aqui a doutora Ana, de novo. Isso. Então, queria abrir para perguntas, né, do público. Acho que vários comentários que apareceram durante a sua fala, né, doutora Ana, é a importância desse aumento também do contato das crianças com os pais nesse momento da pandemia, que pode ser muito proveitoso também para as famílias, né? E acho que isso apareceu várias vezes, né, nos comentários da plateia durante a sua fala. Vamos ver se tem alguma pergunta. Queria agradecer aos comentários do Ruggiero, gostei muito, que eu acho que dentro da mesma linha, né, da questão dos vínculos e da mente, e do desenvolvimento, e adorei o termo dele, né, de semear a esperança. A Ana Cristina Guimarães pergunta como é a possibilidade de atendimento online para crianças e os pais nesse momento. Como que funciona, né? Como que é feito? Eu tenho, como eu trabalho lá no Hospital de Clínicas e eu dou a supervisão dentro da preceptoria, né, da residência da psiquiatria da infância e adolescência, o que acontece é que eu tenho residentes que estão atendendo crianças. E eu acho que adolescentes também, eu acho que mais adolescentes do que crianças. Então, eu acho que o pessoal está se saindo bem, porque a residência agora, os alunos entraram agora em março e começaram já esse atendimento, que é o possível, né, em função dessa limitação. Então, as pessoas, para serem atendidas, elas acabam aceitando. Elas resistem um pouco, me pareceu, assim, à primeira vista. Mas agora, nós já estamos em meados de maio, agora parece que a coisa vai começar a andar. Então, eu acho que é uma questão assim bem importante, que eu acho que facilita
a aproximação do terapeuta com as famílias e com as crianças, não é? Mas eu acho que a gente está aprendendo ainda, né? Claro, também que o pessoal se sente muito cansado atendendo muitos pacientes ao longo do dia, porque, na verdade, o que acontece é que se a gente está no consultório frente a frente com o paciente, a gente não está o tempo inteiro olhando olho no olho, como é na tela. Então, eu acho que essa atenção é muito maior, não é? Com atendimento online, com crianças e com adultos também, né? Mas é um caminho possível e as pessoas têm aproveitado, e eu acho que isso aí é mais uma das mudanças que vão se manter, me parece, depois da pandemia. Isso vai melhorar o trânsito nas nossas cidades, a questão da acessibilidade, né? Então, acho que é bem um momento novo, assim, né? E aparece como uma possibilidade nesse momento difícil também para ajudar nesse enfrentamento, né? Sim, sim. Aham. E até mesmo as nossas instituições, a PRS é uma delas, fazendo parte do atendimento solidário via telefone, não é? Que também tem ajudado muitas pessoas, né? Doutora Ana, uma pergunta que surgiu aqui é do estresse emocional dos filhos dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Realmente é uma preocupação, porque muitos profissionais estão se separando, digamos assim, da família para não voltar em casa, para não contaminar seus filhos e a sua família, sua esposa. Então, até em vários locais do mundo, né, o pessoal se refugiou em hotéis e foram abertos outros locais para os profissionais que estão no front da tratamento de pacientes com Covid, não é? Que eu acho que é uma proteção que esses profissionais da saúde de todos os níveis precisam ter, né? E eu imagino que a coisa é mais complicada para quem está assim no front. E a doutora Luísa Eberle gostaria de saber a opinião da Ana e do Rudiero sobre a repercussão do isolamento social em crianças menores, 1 ano ou menos, para os bebês. Eu acho que aí é mais nas mães, a minha impressão, porque eu acho que as mães estão muito sobrecarregadas. Até a gente vê os memes, né, no WhatsApp, né, as mães querendo saber quando é que vai começar a quarentena para elas, que elas vão para um spa quando começar a quarentena para elas. Acho que as mães estão muito sobrecarregadas. Mas, como o Rodeiro estava falando, né, a parceria, a colaboração, poder fazer turnos, poder se ajudar, poder se entender, eu acho que vai num sentido diferente do que a gente está vendo, né, no mundo inteiro. Eu concordo com o Rodiero também, com essa questão de várias, são muitas as crianças de quem a gente está falando e muitas as famílias separadas, famílias monoparentais, N possibilidades, né? Famílias da vila, famílias da periferia, que não tem nem como fazer, né, um distanciamento social dentro de casa. Então, N realidades diferentes. Eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque no mundo inteiro, eu até fui ver, tem já relatos de aumento da violência contra a mulher, a organização está falando nisso, a Unicef, o aumento de álcool e drogas e outras drogas, o aumento da violência, e é um caldo de cultura essa família, né, isolada numa quarentena, com todas essas questões ansiogênicas, todo esse estresse. Então, é bem preocupante. E a gente tem que pensar como entrar com fatores protetores para poder prevenir isso. Mas o Disque 100, para a questão do abuso sexual, continua, né, muito ativo. E também a denúncia de abuso contra a mulher pela internet também é possível. Então, vamos ver o que vai resultar disso, né? Eu acho que a gente vai trabalhar também muito na prevenção desses aspectos.
Uhum, uhum. E o André Luiz Chu está dizendo aqui que temos que atentar, temos que atentar muito para o aumento da violência infantil nesse período também. Sim, uhum. Inclusive, né, nos Estados Unidos, a Angelina Jolie fez uma doação milionária, né, para essas questões de proteção da criança, né, na questão do Covid. Né? Então, muitos artistas famosos, milionários, empresas, também estão... Eu acho que isso é o outro lado, né, da pandemia, que foi essa questão da solidariedade, das redes Uhum, de poder se juntar e a gente vê aqui na nossa cidade, né? Bom, lá no Clínicas também a questão, né, da doação para os funcionários do hospital, para suas famílias. Então são coisas bem importantes assim que eu acho que também eu espero que isso se mantenha, não é? uhum, Mas uhum, então, as pessoas estão precisando. Outro dia era no uhum. Morro da Polícia, no Morro da Cruz, pessoas em situação de vulnerabilidade muito grande e o pessoal levando cestas básicas, ajudando. Então, acho que isso mostrou um lado assim da humanidade dessas pessoas, né, dos nossos Uhum. porto-alegrenses. Mas no mundo inteiro isso aconteceu. Eu acho que isso é um ganho que está se tendo. Uhum. Doutora Ana, tem mais de uma pergunta sobre isso. Como é que se deve proceder no caso de pais separados e o isolamento social, né? As visitas às famílias? Não sei se a senhora tem alguma. Mas a gente não tem uma resposta assim que dê para Uhum. dar, né? Mas o que eu tenho visto assim na prática é que se os pais estavam bem antes, as questões estavam sendo bem negociadas entre o casal, visitas e tudo isso, em geral continua funcionando bem, não é? Mas Uhum. a coisa já estava complicada, já era uma situação com muito conflito, com muita disputa. Bom, aí a gente vai ter que talvez precisar de uma ajuda, né, profissional. E Uhum. eu acho que também quando o nível de ansiedade, de estresse, de sofrimento tá assim muito grande, as pessoas têm que entender que precisam de ajuda e poder também aceitar ir atrás de ajuda. Porque o que acontece é que ainda tem muito estigma em relação à doença mental. Ainda, como eu digo, o psiquiatra infantil está no fim da fila, né? Então vai Sim. ter outros profissionais, vai ai, o meu filho está com problema, vou no psiquiatra infantil, não vou. Ainda tem uma certa resistência. Acho que o caminho já está se pavimentando no sentido de uma mudança, mas eu tenho esperança que a gente possa ajudar, não é? A recuperar Uhum. a saúde mental Uhum. e que a gente possa ajudar o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Sim, sim. Bom, doutora Ana, queria lhe agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, Eu vou chamar o doutor Ruggiero, então, para mais algumas perguntas. eu vou Muito sair aqui. obrigada. Obrigada. Um Tchau, tchau. abração, obrigada. Tchau. Eu tenho que sair para ele entrar. Vamos chamar o doutor Ruggiero, então, para algumas perguntas. Eu vou aproveitar, então, e apresentar o doutor Ruggiero, que eu não tinha apresentado o senhor antes, né? Ah, tá. O doutor Ruggiero, então, psicanalista, membro efetivo e analista de data da SPPA, professor do Centro de Estudos Luiz Guedes e do CEAP. Bom, vamos às perguntas. Deixa eu só avisar uma coisa importante antes, é que a live com 59 minutos ela cai. Então a gente vai provavelmente cair quando fechar 59 minutos e a gente volta e todo mundo pode voltar e continuar as perguntas, tá? Bom, vamos lá. Acho que algo que apareceu bastante assim durante a sua fala, doutor Ruggiero, né, é que as pessoas gostaram muito da questão de semear a esperança, né, e a importância, né, de diferenciar a negação
de poder filtrar, né? E de ajudar as crianças a entender e, de alguma forma, adequar a linguagem para elas, né? Para o entendimento das crianças. Bom, vamos às perguntas, então. Tem algumas perguntas, assim, né? De como ajudar as pessoas com transtorno obsessivo nesse momento, que estariam mais ansiosas, né? Certamente, vamos dizer assim, as pessoas com um transtorno obsessivo compulsivo, vamos dizer assim, vão sofrer muito mais nesse período, né? E vão tender a aumentar muito mais os seus rituais, né? E as suas compulsões, né? Uhum. Entretanto, por outro lado, vamos dizer assim, elas talvez vão ser das mais protegidas nesse momento de pandemia, porque todos nós estamos tendo que desenvolver, quer dizer, vários rituais obsessivos no sentido protetor, né, de tirarmos o sapato quando entra em casa, higienizar as mãos, dependendo de onde foi, trocar a roupa, tomar banho, enfim, tudo isso, né? E eu acho que isso nos ajuda a pensar o seguinte, né? De que na vida os rituais obsessivos eles têm o seu valor, né? No sentido de organização, no sentido de proteção, no sentido de enfim, de manter as suas rotinas de uma forma estável e organizada. O problema é quando esses rituais eles aumentam ao ponto de se tornarem incapacitantes ou extremamente ansiogênicos para as pessoas. Então, os rituais obsessivo-compulsivos nesse momento, até certo ponto, vão ser úteis para as pessoas se protegerem, mas evidentemente que quem tem mesmo um transtorno obsessivo-compulsivo, um TOC, vai sofrer mais Uhum. e talvez, e boa parte das pessoas que têm o transtorno diagnosticado, já estão em tratamento ou deveriam estar em tratamento, e se há um agravamento dos sintomas, evidentemente que teriam que procurar o seu médico, o seu psiquiatra, para, enfim, tomar providências terapêuticas adequadas. Tá? Uhum. Uma outra pergunta, então, como ajudar as crianças que estão no grupo de risco, como as crianças da oncologia pediátrica, que para elas o bicho-papão é mais real? É verdade, é verdade. Eu acho que, infelizmente, essas crianças já estão passando, né? Quer dizer, por um estresse enorme, provavelmente altamente traumático, né? Que é ter uma doença, uma neoplasia, né? E estarem, vamos dizer assim, tomando imunossupressores. Então, já são crianças fragilizadas, já são crianças que estão privadas de um convívio social, muitas vezes em função do risco maior de contaminação. Então, essas crianças efetivamente vão precisar de uma atenção especial. Quer dizer, além dos pais funcionarem como essa instância tranquilizadora e protetora, vamos dizer assim, para a criança, muito provavelmente será recomendado que tenham também um acompanhamento profissional, seja em grupos de crianças, como costuma ter em hospitais, né, ou seja individualmente ou em clínicas, né, mas eu acho que é recomendável que essas crianças tenham um acompanhamento especializado para poder sim ter um espaço onde elas possam expressar as suas angústias e as suas angústias serem compreendidas, quer dizer, por um profissional que as ajude nesse sentido, né? Uhum. Eu me lembro que há muitos anos atrás houve uma epidemia de meningite e que acho que era de meningite bacteriana e uma criança fez um quadro de coagulação intravascular disseminada e teve que sofrer uma amputação. E me lembro todo o trabalho psicoterápico que foi feito com ela para enfrentar essa experiência altamente traumática, né? De poder botar todos os bichos papões dela num desenho, de podermos conversar sobre isso, de poder botar realidade nos temores dela,
poder reduzir o dano em relação a semear alguma esperança, enfim, de que a vida continuaria depois, enfim, de alguma forma que fosse suportável. Então, algumas crianças que estão numa situação especial em termos de fragilidade e de exposição assim, a um estresse maior, muitas vezes precisam de um atendimento um pouco mais especializado. Uhum, uhum. O André Chu, então, pergunta como lidar com os adolescentes e as tecnologias nesse momento. Os adolescentes, nós deixamos eles um pouco de lado aqui, porque o objetivo era falar mais das crianças, né? Mas os adolescentes estão sofrendo muito, muito, coitados, né? Eles não estão podendo ir para a noite, não estão podendo ir para a balada, não estão podendo fazer as resenhas deles, né? Não estão podendo se reunir para comer uma pizza todos juntos, enfim, na casa dos amigos, né? E não estão podendo namorar muito, né? Embora os namorados muitas vezes estão ficando em isolamento conjunto, né? Alguns não, alguns estão separados, né? E já estão sofrendo demasiadamente com a separação. Mas outros estão fazendo isolamento conjunto, né? Mas não estão podendo ter as experiências que são fundamentais para os adolescentes, né? De ficar, de conhecer meninas ou de conhecer meninos, né? E ter todas essas experiências que são estruturantes na adolescência. Então, em algumas situações, o que a gente tem visto também são adolescentes mais estressados, mais irritados dentro de casa, mais impacientes, mais impulsivos com a família e alguns aumentando o uso de drogas, tá? Aumentando o consumo de maconha sensivelmente, né? Mesmo dentro de casa, dando um jeito, enfim, de continuar o consumo de maconha. Outros estão fumando, né? E agora que está havendo uma certa flexibilização, vamos dizer assim, na política de isolamento, então muitos estão finalmente podendo sair para a rua para correr um pouco, enfim, para descarregar um pouco da libido, um pouco da energia, né, que está represada, enfim, né? Mas é isso, eles estão sendo privados também de experiências de vida que são fundamentais aí nesse período do desenvolvimento, né? E como que o senhor vê as sessões online nesse momento, as mudanças de foco e o conteúdo das sessões? Esse é um tema muito interessante, sabe? É um tema muito interessante e é um tema que no mundo inteiro nós estamos estudando e estão sendo produzidos já trabalhos e webinars sobre isso. Eu acho que esse recurso, vamos dizer assim, das sessões online por videochamadas tem se mostrado extremamente útil e extremamente efetivo, mesmo que seja extremamente cansativo para os terapeutas, né? E mesmo que que nós nos vejamos privados de alguns elementos muito importantes que são trazidos apenas pelo contato presencial, né? Porque o contato presencial ele é altamente rico na transmissão de emoções. Então, nós temos condições de aprender estados emocionais, às vezes muito complexos, que vão muito além da palavra, através do contato presencial, da presença física no mesmo ambiente. Entretanto, mesmo privados disso, nos atendimentos online, eu e vários colegas temos tido experiências de sessões de alta intensidade, né? E alta densidade emocional. Não só em função do estresse, ou não só em função dos medos da realidade, das pessoas apreensivas, angustiadas e muito sobrecarregadas com essas emoções, mas mesmo emoções frutos da interação terapeuta-paciente ou analista-paciente, tem se observado de que isto ocorre com bastante intensidade. Sentimentos transferenciais intensos do paciente em relação ao terapeuta, sentimentos contratransferenciais intensos
do terapeuta em relação ao paciente, sonhos de transferência, sonhos de contra-transferência, ou seja, tudo isso mostrando de que apesar